Vasco venceu mais uma, rapaziada. De virada, o filme se repetiu. É isso mesmo, o filme se repetiu. Dentro de São Januário, agora pela Copa do Brasil, o Vasco vence o Atlético Paranaense. Jogou bem, Marcos? Não jogou bem, mas fez o dever de casa. O que o Vasco tem que fazer é isso, o dever de casa, ganhar os seus jogos. Só que não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Estamos felizes, estamos alegres, com algumas preocupações, por causa do final do jogo aí. Teve expulsão de jogador importante para o time, tendo em vista que o Vasco está cheio de desfalque, mas o que devemos celebrar é a vitória, rapaziada. O Vasco venceu, vai jogar na Liga Arena com uma vantagem, ter um gol de vantagem e procurar segurar o ímpeto do time do Atlético Paranaense, que vai vir para cima lá. Mas o importante agora, queremos falar daqui, o que aconteceu aqui. Segunda-feira, o Vasco saiu perdendo o jogo. O primeiro tempo foi patético, aquele primeiro tempo do Vasco no jogo de segunda-feira. Tomou o gol, conseguiu empatar com o Emerson Rodrigues e virou até mesmo com o Hugo Moura. Quem não lembra que ele virou com o Hugo Moura, mas o juiz achou por bem o VAR anular aquele gol. Beleza. Mas mesmo assim, o Ferretti foi lá e virou o jogo 2-1, cruzamento do Leandrinho. Ganhamos segunda-feira. Estamos em 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Show de bola, maravilhoso. O Vasco venceu de virada. E hoje era um jogo de muita tensão, muito importante, tendo em vista que entramos no jogo hoje com o desfalque do Adson. David não jogou também, não podia jogar por causa daquela celulite facial. E a notícia do Adson ontem pegou todo mundo de surpresa. A gente falou aqui na live, no nosso canal ontem, que era um desfalque que a gente ia sentir bastante. E realmente sentimos hoje no jogo. O Adson faz muita falta naquele setor do campo, ali no lado direito do campo. Ele flutua bastante, é um cara que se entrega, se movimenta um contra um. É muito interessante, é um cara que parte para dentro, procura sempre fazer as ações do time do Vasco. E hoje o Rafael Paiva entrou com o Ryan, ali pelo lugar do Adson, e o Emerson Rodrigues deslocado lá para esquerda. O Vasco não jogou bem, foi um jogo muito abaixo. Começou até o primeiro tempo, o time, as duas equipes se estudando bastante. O Atlético veio com o Zapelli, um jogador que estava no Belgrano, jogou junto com o Pablo Verretti. Muito interessante, jogador camisa 10 do time do Atlético Paranaense, jogador de muita qualidade. E o time do Vasco não jogou. Não jogou, acho que um cara que até quando estava 1-1, um cara que eu ia elogiar, mesmo com o empate, né, que tinha acontecido com o gol do Pumita Rodrigues, era o Hugo Moura. Acho que de todos os jogadores foi o que mais se destacou no jogo hoje. É um cara com muita entrega, tentava todas as ações, foi o que menos errou passe. Se você for botar aí nos scouts aí, acho que foi o que menos errou passe, e eu pelo menos contei os passes que ele deu, pelo menos os 10 que ele se propôs a dar, ele acertou todos. Então um cara que estava merecendo esse gol. Mereceu aquele gol, aquele golaço que ele fez na segunda-feira, mas não valeu, né? Não validaram aquele gol. Então, hoje ele foi lá e fez. E a lei do ex valeu também, rapaziada. Hoje foi o combo completo. O combo foi completo. O Vasco ganha de virada mais uma vez, agora na Copa do Brasil, e com lei do ex. Combo duplo. Não, combo triplo. Segunda-feira virada, hoje virada, e também o gol do Hugo Moura para sacramentar essa vitória que dá muito ânimo e dá uma vantagem para o Vasco, que agora só joga depois da data FIFA, que vai ter esse período de paralisação aí dos campeonatos, né, nacional. E isso vai ajudar bastante, vai ter tempo para se preparar, recuperar alguns jogadores, como mesmo o Felipe Coutinho, o Dimitri Payet. Tá deixando muito a desejar, a gente sabe que é o cara que é o cérebro do time, mas hoje muitas erradas, tomada de decisões erradas, fazendo muita coisa que não agradou o torcedor. A gente viu, tem uns 4 grupos de Vasco no meu celular. Todos os grupos, sempre tinha 3, 4 torcedores criticando o Payet. E eu era um deles. Eu gosto muito do Payet, acho que é um jogador muito interessante. Tem aqui, ó. Isso aqui foi lá no aeroporto, lá quando a gente foi recepcionar ele. Mas tá deixando a desejar bastante no Vasco. Tá vacilando, tanto que saiu vaiado pela torcida. E os pontos positivos que nós devemos ressaltar nesse jogo é Jean David. Entrou muito bem, um jogador que, inclusive, deu o primeiro passe onde o Ryan escora para o Mita fazer aquele belíssimo gol.
jogou muito bem. O tempo que ele ficou em campo se movimentando bastante, procurando dar aquele espaço de primeira, movimentando, fazendo com que o jogo andasse, fosse mais volúvel para o Vasco. E isso ajudou porque depois da entrada dele o Vasco consegue, consequentemente, o empate e a virada. Que os dois lances, consequentemente, saem com bolas a partir do pé dele. Ele começa as jogadas. Então isso já dá um gás. Eu só estranhei porque ele falou e a gente viu os lances dele sempre jogando pelo lado esquerdo, ele entra no lado direito, mas flutuando bastante, vindo para o lado esquerdo, trazendo a bola para tocar ali, saindo para a esquerda ali, se eu não me engano. Nem me recordo quem foi que fez o cruzamento, mas acho que foi o Piton mesmo que fez o cruzamento. A bola sai do pé do Jean David, que chega até o Piton, que faz aquele cruzamento pro gol do Hugo Moura, rapaziada. Até me fugiu agora o nome do Hugo Moura. É isso, galera. É isso. O Vasco tem que ir nesse espírito, mas não pode ser sempre assim. Não pode ser sempre assim. Uma constância nas partidas, jogar bem, ser melhor taticamente, tecnicamente. O Vasco tem que evoluir nisso. Sabemos que o elenco do Vasco é limitado, precisamos de reforço. Não é porque ganhou esses 2 jogos, os 2 últimos jogos contra o Atlético Paranaense, que a gente não precisa de reforço. Precisamos sim. Precisamos urgentemente agora com a saída do Adson, que provavelmente não joga mais esse ano. Temos também a questão do Paulinho e Jair, que também, se conseguir jogar, vai ser 2, 3 partidas no máximo aí pelo Vasco nesse ano. Então o Vasco hoje fez uma partida muito aquém. Não vou ser aqui passador de pano para isso. Eu estou contente pela vitória, muito importante, é uma vantagem que nós temos, mas o Vasco não jogou bem. Com ressalva desses últimos minutos aí, o Vasco conseguiu ter um melhor volume de jogo. O time do Atlético parece que estava um pouco mais cansado também, questão de viagem, mas não podemos tirar o mérito de alguns jogadores do Vasco, como o próprio Jean David, o Piton, que começou a jogar bem, o Hugo Moura jogou muito bem hoje, o Sforza entrou bem no jogo. Então a gente tem que dar mérito para quem merece, reverenciar quem está merecendo. Agora, tem alguns jogadores que precisam dar mais resultado, precisam mostrar mais pelo time hoje, porque pelo time no decorrer da temporada, porque do jeito que está, não pode ficar. O Vasco tem que ser mais constante no decorrer do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, para a gente não passar esse sofrimento. Não é isso, rapaziada? E a notícia ruim é que no final do jogo ali o João Vitor se desentende com o zagueiro do Atlético Paranaense e acaba sendo expulso. Já tinha um amarelo e tomou o cartão vermelho direto. Com isso, desfalca o Vasco para a próxima partida diante do próprio Atlético Paranaense. Então, se não chegar nenhum reforço, já sabem, né? Léo Pelé volta à zaga. Léo Pelé e Maicon vai ser a dupla de zaga e a gente vai ter que correr contra o tempo para o Vasco para saber se o Vasco vai contratar alguém. Tomara que contrate. Se não contratar, vai ser esses 2 mesmo que o Vasco vai ir pro decorrer da temporada. Mas infelizmente não pode. No nosso pensamento não pode acontecer isso. O Vasco tem que sim buscar jogadores para qualificar esse elenco. Não é isso, rapaziada? Então um jogo muito intenso, um jogo de muito estudo no primeiro tempo. No segundo tempo, as equipes se entregaram mais. Sem falar que o primeiro gol do Vasco foi uma falha grotesca do sistema defensivo. Eu coloco a culpa um pouco em cima do João Vitor. O João Vitor estava fora da área no momento que o Canóbio pega aquela bola e faz o lançamento. Ele não observa ou não prestou atenção que o jogador que fez o gol, o Christian, agora não lembro, acho que foi o Eric que fez o gol, Christian, fez o gol, estava nas costas do João Vitor. E consegue tanto o Piton vacilar, o Piton vacila no lance, porque o jogador, o Mastriani, consegue cabecear para o meio aonde estava o Christian para fazer o gol sozinho, nas costas do João Vitor e do Maicon. Então o sistema defensivo do Vasco falhou muito, rapaziada. Isso tem que ser corrigido. E o Pumita, independente do gol, não dá para ser titular no time do Vasco. Não dá. Não vou aqui, só porque ele fez o gol, falar que ele tem que ser titular, porque não dá. O Paulo Henrique é o titular do Vasco. Acho que até o Paulinho pode vir a jogar também no time, vir ser o reserva imediato do próprio Paulo Henrique. Porque o Pumita deixou muitas lacunas, vacilando muito na parte defensiva do time. E hoje ele foi
presenteado, né, por estar com aquela camisa homenageando o Juan Esquerdo, né, que faleceu, infelizmente, com aquela situação trágica lá no Morumbi. Ele caiu, teve um mal súbito. E foi uma homenagem muito bonita, tanto no começo do jogo. E o Pumita foi presenteado e o Vasco também. Claro, a partir do empate, depois o Hugo Moura vira o jogo. Então, vencemos. Então, chora, chora. Furacão hoje não fez nem ventania aqui em São Januário. A torcida do Vasco fez uma linda festa mais uma vez e fez com que o torcedor continue acreditando que o título da Copa do Brasil é possível. Mas o Vasco tem que se ajustar em algumas situações. Não é isso, rapaziada? Então deixa nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no YouTube, rapaziada. Tamo junto e fui!